Olá a todas e todos, os nossos amigos aqui que acompanham o nosso canal aqui do Reunir, quem está assistindo pela primeira vez, eventualmente também, sejam bem-vindos todos. Nós vamos agora dar sequência à nossa série de entrevistas que a gente tem feito sobre a temática da transição geracional. Ou seja, estamos entrevistando vários candidatos a vereador de diferentes regiões do Brasil, que têm, enfim, são jovens candidatos, estão pleiteando uma vaga pela primeira vez ou pela segunda, enfim, não exerceram mandatos, justamente para incentivar essas novas gerações à participação política e também entender como é que eles se colocam na disputa partidária para além das suas própria história de militância política, social, e também, né, claro, sempre são jovens que vão ser as futuras lideranças políticas desse país. Né? Hoje a gente está aqui com o Marcos Folador, que ele é candidato a vereador na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Ele é professor de geografia, tem 24 anos, e começou a sua história política já em 2016, quando era um garoto de 16 anos, ainda é um pouco mais que um garoto, né, mas está aí na luta, no Grêmio Estudantil, os estudantes no Paraná e em alguns outros estados, mas o Paraná foi bem forte, isso ocuparam as escolas, né, em protestos, né, contra a mudança no sistema educacional, a mudança no ensino médio. Então, seja bem-vindo, Marcos, ao nosso canal aqui da Comunidade do Reunir, para esse nosso bate-papo aí. Eu queria começar, então, que tu te apresentasse um pouco essa tua história política, de como é que tu começou no Grêmio Estudantil, na política estudantil, e depois a decisão de entrar na política partidária. A gente vai falando. Uhum. Então, muito obrigado primeiro, né, Jaime, pelo convite, e eu acho que é um canal importantíssimo de debate, de construção, e também que seja um canal de inspiração, né, de troca de experiências, mas que outras pessoas, outros jovens, outras lideranças possam acompanhar e se colocar à disposição e falar, eu também consigo, eu também posso me colocar à disposição para pleitear um cargo, seja de vereador, seja de, né, não só na parte na política institucional, mas também na comunidade. Eu acho que é importantíssimo a gente se colocar à disposição, né, independente do espaço. Então, eu sou Marcos Solador, tenho 24 anos, moro aqui em Francisco Beltrão, como o Jaime colocou, né, no sudoeste do Paraná. Aqui no sudoeste a gente brinca que quem não conhece fala, tem Beltrão e Pato Branco, né, que aparece nas mídias e tinha uma novela que parecia Pato Branco. Que aí Pato Branco e Beltrão disputam pela capital do Sudoeste, né? Mas são cidades muito parecidas em termos de IDH, população e tal. Mas a minha história, ela se construiu, né? E a minha militância, ou a minha participação política se constituiu já na adolescência, né? Eu participei, então, do Grêmio Estudantil em 2016, fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, aqui em Francisco Beltrão, e na ocasião a gente pôde perceber os ataques que a educação sofria via a nova reforma do ensino médio, né? Então a gente percebia que é, havia esse movimento das ocupações escolares em 2016, já tinha ocorrido em outros estados em 2015, foi em São Paulo e outros estados, que era por outros motivos, mas em 2016 se intensificou a partir da reforma do ensino médio, muito né, pela construção e por como estava se organizando o país, né, com o impeachment da presidente Dilma, depois o Temer veio assumir, e aí nesse sentido veio a reforma do ensino médio, no qual a gente lutou contra, né? E aí a partir desse movimento de ocupações, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida no sentido de fazer algumas escolhas. O movimento de ocupação, ele possibilitou entender, eu estava no terceiro ano do ensino médio, 2016, possibilitou entender o que eu queria para minha vida. Até então eu não sabia qual graduação seguir, qual era a perspectiva que eu iria trabalhar profissionalmente, né? E eu decidi que eu queria estar na educação, assim, foi uma decisão depois do movimento de ocupações, porque eu falei, não, a partir desse movimento eu entendi o quão importante é a escola.
e comecei a me entender enquanto sujeito daquele espaço, né? A gente fala que a partir do pertencimento que a gente tem com os lugares, com os espaços, a gente começa a transformar eles. E aí foi a partir das ocupações que eu decidi, então, cursar Geografia e Licenciatura na UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que tem o campus aqui em Francisco Beltrão, e a gente faz as escolhas, né? Qual é a profissão que eu vou seguir? Primeiro a gente olha qual universidade tem pública, porque a gente é classe trabalhadora, então tinha que escolher uma universidade pública. E qual eram os cursos? Então, a geografia entrou na minha vida a partir daí, e eu fui me apaixonando por ela, né? Mas também, no meu processo formativo, eu tive o privilégio de participar de uma entidade aqui em Francisco Beltrão, né? Que eu já participava desde a adolescência, que é o Clube do Proerd. O Clube do Proerd era a continuidade do Proerd, né? Então, era o programa de resistência às drogas e violência, e a partir do Clube do Proerd, a gente tinha a diretoria de alunos, que era um espaço onde os alunos tinham uma articulação parecida com o Grêmio Estudantil dentro da entidade, né? Tinha presidente, tinha secretário, tinha, né, tesoureiro e tal. E aí ali eu comecei também a participar desse movimento mais político, no entendimento de que a gente precisa conhecer as esferas do município para poder entender. E aí eu fui eleito também presidente da diretoria de alunos, e a gente começou algumas lutas enquanto entidade também, para fazer projetos para angariar recursos, para ter apoios da prefeitura, etc, etc. Então essa relação política sempre foi muito intensa ali quando eu era adolescente, tinha uns 15, 16 anos. E aí esse movimento dentro da ocupação e o movimento nessa entidade convergiu para que eu entendesse as escolhas que eu faria futuramente, né? Então, eu me filiei, né, no partido que eu estou hoje, que é o Partido dos Trabalhadores, em 2019 ainda, eu tinha 19 anos, quando eu decidi me filiar, porque foi o entendimento que eu tinha de que, tá, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô fazendo a minha militância, né, estudantil na universidade, tô construindo esses espaços de luta que é pela pauta dos estudantes e da educação pública como um todo, né? Mas eu entendi que eu precisava estar dentro de um espaço institucional da política para também construir outras perspectivas. E aí foi quando eu me filiei em 2019 no Partido dos Trabalhadores, muito por essa relação de entender também qual é o partido que aqui em Beltrão, na nossa cidade, mais me representava ou mais se assemelhava ao que eu defendia. Eu tinha uma proximidade com o MDB, tinha uma proximidade com o PDT, né, por ter amigos filiados assim, mas ainda o PT era o que me representava, era o que eu via como horizonte no sentido de dentro de, claro, das suas contradições, como todo partido tem, né, na área institucional, mas que era o que eu poderia estar e era ali que eu poderia fazer diferença, né. E aí eu me filiei em 2019, mas já participava já de campanhas, né, porque a gente tem um grupo de amigos que já foi candidato a vereador, né, então desde 2016, a anterior também já fui, então acompanhei umas 3, 4 campanhas, tanto a vereador como deputado estadual, né, a gente acompanhou de colegas e amigos nossos, então essa perspectiva política já estava caminhando, né, e até que a gente decidiu, né, eu falo muito a gente, porque na minha história de vida, um parênteses, né, eu sou trigêmeo. Então, eu e meus 2 irmãos, né, o Matheus e o Maurício, eu e o Matheus somos gêmeos idênticos e o Maurício é bivitelino, né, eu e o Matheus univitelinos. Então a gente sempre construiu coisa muito junto, né. E aí nessa relação, eh, eu e o Matheus nos filiamos ao Partido dos Trabalhadores, o Maurício já tem uma outra perspectiva política, né, que a gente respeita também, que é a democracia interna, institucional e familiar, mas a gente sempre participou muito junto dos processos, né, então a gente se filiou em 2019, e a partir daí começou a ocupar esses espaços também institucionais, né, nessa militância que a gente fala. Na universidade a gente fez várias lutas e travou várias lutas em prol dos estudantes, participando do centro acadêmico, participando do DCE, e depois também em 2019 ali a gente já começou a militar dentro do partido, né, que aí a gente constituiu a JPT, que é a Juventude do Partido dos Trabalhadores, fizemos várias atividades, né, promovemos saraus, promovemos debates, oficinas, na pandemia a gente fez grupo de estudo de leituras de textos, fizemos parte de um comitê de resistência e solidariedade aqui de Francisco Beltrão, que era regional, então, tudo isso foi convergindo para que hoje, né, eu estou candidato a vereador, para que hoje eu estivesse candidato a vereador. Mas também porque no ano passado, 2023, eu também concorri ao cargo de conselheiro tutelar aqui em Francisco Beltrão. Fui eleito, o mais votado do município, mas por questões políticas, e aí a gente percebe como também a política, infelizmente,
ela tem seus prós e contras, né? No sentido de como é utilizada pelas pessoas. E aí é um lado que a gente precisa explorar mais no sentido de entender de que às vezes é, vale tudo, né? De algumas perspectivas que não é aquela que a gente compartilha, né? E que às vezes vale tudo para tentar derrubar uma pessoa ou para tentar queimar. E aí a gente foi eleito aqui no Conselho Tutelar, fizemos 619 votos, o mais votado, mas a gente não entrou, não foi diplomado, por conta de uma questão política mesmo, né? De uma perseguição política, de que se construiu uma narrativa em Beltrão aqui, e aí começou a sair fake news, e aí o órgão que estava promovendo o conselho aceitou essas fake news, e hoje esse processo segue na justiça, né? Mas aí dentro dessa relação que eu vivo, que me multiplico, que sou, né? Dentro da geografia a gente fala que nós somos um corpo-território e que a gente faz essa articulação dentro do espaço que a gente vive. Dentro dessa resistência que a gente também constituiu, hoje estou como candidato a vereador aqui em Francisco Beltrão. Então é mais ou menos esse panorama que me leva a chegar hoje como candidato por entender que a gente precisa ocupar os espaços, por entender que a política, eu falei assim, enquanto eu tiver indignação para poder levantar pautas, bandeiras, a gente vai continuar na política, né? Porque enquanto eu estiver indignado, enquanto a gente tiver um movimento coletivo de indignação, seja por acesso à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, a gente vai se indignar para construir novas perspectivas, porque a gente precisa dessas perspectivas e de pessoas que se coloquem à disposição. E hoje estamos à disposição concorrendo ao cargo de vereador, né? Muito bem, Marcos. Interessante, né, que a gente sempre ouve as notícias das fake news, os estragos políticos, e sempre olha isso só macro, né, as grandes lideranças, as grandes questões, o deputado, o senador, o presidente, o governador, mas tu vê que até numa questão próxima, né, tão pequena, digamos assim, que é o conselho tutelar, né, ali no micro, isso causa um efeito, só para comentar o Sim, sim, sim. interessante. Marcos, o sudoeste do Paraná, apesar de ser uma região um pouco, digamos assim, mais progressista ou menos conservadora do que o restante do Paraná, é ainda uma região onde predomina o campo conservador, as ideias mais conservadoras, tanto que no passado o PT já teve vereadores aí, hoje não tem, então vai ser de novo uma disputa para o campo progressista ter pelo menos uma ou duas cadeiras, enfim. Como disputar uma eleição num território, nesse território onde a maioria das pessoas ainda são muito conservadoras, muito resistentes a partidos que levantam as bandeiras de esquerda, algumas bandeiras que são rotuladas como radicais, e uma coisa é fazer a política estudantil, outra é colocar no peito a marca, o número de um partido. Fala um pouquinho para nós disso, para depois a gente entrar nas pautas, nas outras coisas, nas tuas ideias para a Sim. cidade. Um pouquinho como é que é esse enfrentamentos também com os poderosos, né? Porque é uma região também muito dependente da economia agropecuária, né? Com grandes projetos agroindustriais aí na região, né? Então aqui, eu falei assim que hoje eu tenho uma estrela na minha testa, né? Porque a gente começa a participar e eu tenho uma coisa comigo que é assim, se é pra gente entrar, a gente entra pra participar, pra fazer, pra movimentar. Por exemplo, vamos entrar na JPT, então vamos fazer acontecer. Então vamos criar estratégia, vamos conversar com as pessoas, vamos dialogar. Isso a gente sentiu na eleição do Lula, né? Na última eleição, em 2022, a gente sentiu isso na pele, porque nós, enquanto juventude, a gente fala que quem movimentou a eleição em Francisco Beltrão foi a juventude e as mulheres, né? Mas principalmente também um grupo específico que movimentou, e nós estávamos nesse grupo que levava uma barraquinha do PT na praça, e deixava lá todos os dias, que levava caminhada nos bairros, e a gente ia e se colocava à disposição, porque é essa conversa que a gente precisa ter, é essa disputa de pensamentos, dessa disputa que a política tem, que é a democracia, que a gente precisa fortalecer cada vez mais a democracia. Então a gente se colocava perto da população, que é isso que a gente acredita, né? Se aproximar da população. Então aqui a gente constituiu essa resistência em Francisco Beltrão, mas claro, levando xingão, levando
pessoas que gritavam com a gente, e aí eram xingamentos, xingavam a gente mesmo, né? Mas eu acho que esse é o nosso diferencial. Apesar de a gente sofrer os xingamentos, a gente não se abalava porque a gente sabia aquilo que a gente acreditava. E a gente tem uma proposta e acredita nessa proposta. Então, o resto não vai abalar a gente. Porque é engraçado que a gente sempre ia muito respeitosamente. E essa também, essa divisão entre esse lado um pouco mais, você pode dizer neofascista, assim, nesse sentido muito mais extremo, né? Que vem do conservadorismo e também de outras perspectivas. Então, eles xingavam a gente, mas a gente sempre tratava muito bem as pessoas, né? Porque a gente acredita que a democracia precisa estar cada vez mais fortalecida. E tudo bem pensar diferente, mas desde que a gente se respeite, né? Então, isso faz sentido pra gente. Então, aqui em Beltrão, eu digo que assim, a gente teve uma eleição do Lula, né, do governo federal, que teve 46%, né, pro Lula e 46 pro Lula, e aí então 54, né, pro Bolsonaro no segundo turno, mas foi uma eleição muito interessante, porque a gente teve 25 mil votos aqui, né, pro Lula e contra 29 mil pro Bolsonaro. Então a gente fez uma perspectiva muito saudável, no sentido, ó, é uma cidade conservadora, mas que também se atenta a isso, né? Que tem algumas resistências. Hoje o sudoeste do Paraná, ele é uma faixa mais progressista dentro do Paraná como um todo, muito por essa luta histórica. Aqui, se a gente for pegar a história do sudoeste, é aqui que teve, por exemplo, teve a Guerra do Contestado, teve aqui em Beltrão a Revolta dos Poceiros. Se a gente for pensar quem foram os poceiros, né? A gente tinha uma colônia lá no século passado que vinha para ocupar esse território, nós tínhamos os poceiros, os colonos que estavam aqui. Então, os colonos fizeram a resistência de permanecer nesse local, resistindo nesse local. E eram sem terra, praticamente, se a gente for comparar com hoje, né? Então, resistiram pela terra que eles estavam ocupando, contra uma colônia que era Cango, né? Colônia Nacional Agrícola General Osório. Então, esse território é um território de resistência. E aí, por isso que eu acho que o Sudoeste, enquanto espaço, ele vai se resistindo. A gente tem alguns prefeitos que são do PT aqui, temos alguns vereadores também, mas a gente percebe que, como um todo, o Paraná ele é mais conservador. É só a gente pegar as últimas eleições, né? Seja deputado estadual, seja deputado federal, seja governo do estado, ou até a votação para presidente e tal. E também prefeitos, né, e vereadores. A gente tem resistência. Eu acho que isso que delimita esse espaço territorial aqui no Sudoeste e que delimita nosso espaço em Francisco Beltrão. Hoje a gente tem a resistência, né? E aí as pessoas falam assim, mas por que você foi pelo PT? Eu falei, olha, primeiro que a gente precisa estar filiado em um partido. Segundo, a gente tem que saber de que lado da mesa a gente senta. Isso é uma coisa que me marca muito, assim. Eu sendo do lado da mesa que é a classe trabalhadora, que é aqueles que precisam de políticas públicas, que é a construção coletiva, que é uma construção que visa um projeto diferenciado. E é isso que eu acredito e é isso que eu defendo, né? Claro, respeitando muito sempre a democracia, né? Mas no espaço que é fazer campanha sendo, né, com a estrela na testa, né, e com o número, a gente vem sendo muito bem recebido, né? A gente não teve nenhum candidato do PT na última eleição, na Câmara, a gente não conseguiu eleger, mas a gente está trabalhando muito para ter no mínimo um ou dois, a gente espera que sejam dois, né? Do PT, para que a gente faça um contraponto. Eu acho que a oposição é muito saudável no sentido de contrapor algumas ideias dentro da Câmara, que é o debate que é saudável. A gente teve uma Câmara agora de 13 vereadores que não tinha oposição. Então não se tinha debate, não se tinha construção, não se tinha uma articulação para debater o que era melhor para a sociedade. Eles simplesmente o prefeito manda a matéria e eles aprovam. Então, é essa resistência que a gente quer colocar de volta, é trazer e aproximar as pessoas do poder legislativo. Que hoje a gente não sabe, eu vou para a Câmara de Vereadores, eu não sei quem que eu posso falar. Porque não tem um vereador que se aproxima daquilo que a gente acredita, né? Então é isso, a gente quer levar essa proposta. Tem desafio? Tem, né? Eu tive visitando uma casa faz um tempo que ele falou assim: você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se for do PT eu não voto. Eu falei: olha, a gente sabe que tem contradições, mas todo partido tem contradições, sim, mas que a gente sabe do lado da mesa que a gente vai sentar. Mas eu falei assim para ele: depois que, se eu me eleger, a gente vai trabalhar para se eleger, eu volto aqui e quero conversar com o senhor para escutar as demandas que o senhor tem, independentemente se o senhor votou em mim ou não. Porque depois de eleito, eu vou trabalhar para a população como um todo, e não só para quem me elegeu. Então, o meu compromisso vai ser com o senhor também. Então, independente se for PT, PSDB, se for, né, PDT, PL, eu vou trabalhar para melhorar Francisco Beltrão e para escutar as pessoas. E aí, no final, ele falou bem assim: então,
Daí ele ele falou assim, no final das contas, talvez eu pense em ti na hora que eu estiver votando. E é isso que a gente que diferencia a gente. Hoje a gente está fazendo uma campanha leve, uma campanha limpa, uma campanha que flui, porque a gente tem um movimento que está fluindo, né? Dentro dos nossos apoios, é esses apoios que permanecem, né? E a gente busca articular isso, né? Aqui em Francisco Beltrão, apesar dos desafios. Tá bem, Marcos. Uma coisa, você falou aí duas palavras-chave para mim, que é a gente sabe do lado da mesa onde deve sentar, né? E estar do lado da classe trabalhadora, né? Do povo que é sempre excluído do poder e das decisões econômicas. Eu queria que você falasse um pouco da realidade local, das suas propostas, daquilo que você julga mais importante também para os teus eleitores que virão nos assistir, mas que são também ideias que servirão para outros que não são da cidade, eventualmente, justamente a partir dessa perspectiva de estar do lado da mesa onde você acha que tem que estar, né? Uhum, Quais são as principais pautas, as principais ideias aí que você tem para a sim. cidade? Eu acho que muito da minha formação enquanto professor de geografia, eu também tenho mestrado em geografia e agora estou no doutorado em geografia, né? E o que eu pesquisei na minha dissertação e agora continuo pesquisando no doutorado, eu pesquiso juventudes, políticas públicas e cidadania territorial. Então, no mestrado eu pesquisei os conselhos de juventude como prática da cidadania territorial. E aí, e agora no doutorado quero continuar pesquisando as políticas públicas que o Sudoeste do Paraná tem para a juventude, ou para as juventudes, né, que é um público plural. E um pouco disso que a gente vem vendo na universidade, pesquisando, é um pouco do que eu quero trazer, não só isso, mas é um pilar dentro do nosso mandato, se eleito formos, né? Que é, a primeira coisa, é a participação social. Eu acho que a gente tem que construir um legislativo que se aproxime das pessoas. Então, a gente quer buscar fortalecer cada vez mais os conselhos participativos. Hoje a gente está com um município com 101 mil habitantes, né? A gente teve a última estimativa, agora em 2024, passamos de 100 mil habitantes. Mas a gente percebe o quanto é difícil a gente se aproximar das pessoas. Então, a gente tem, entre propostas, a criação do Conselho Municipal da Juventude, que não existe, a criação do Conselho Municipal da Igualdade Racial, que não existe, criação do Conselho Municipal da Diversidade, que não existe, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, porque a partir desses conselhos a gente vê como potencialidade, que seja um conselho forte, autônomo, deliberativo, que tenha autonomia para levar as políticas públicas para o executivo. E aí, a partir dessa união entre a sociedade civil e o governo, que produzam políticas públicas, né? E é isso que a gente prioriza, né? Além desse pilar, a gente também quer aproximar o legislativo das pessoas, fazendo um gabinete itinerante, né? Aqui em Beltrão a gente tem essa proposta de uma vez por mês estar nos bairros ou nas comunidades à disposição. Então, montar lá uma barraquinha pequena e ficar assim, ó, estou aqui para ouvi-los, estou aqui para disponível para tentar fazer o melhor, né? A gente quer um mandato que seja efetivamente em prol das pessoas, e não simplesmente estar na Câmara por estar, ou estar pelo poder. Não, a gente quer trabalhar, e é isso que a gente se propõe, né? E também a gente quer criar uma lei que faça umas sessões itinerantes. Tem um exemplo da ALEP aqui no estado do Paraná, que é a Assembleia Legislativa, que faz nos municípios, né? E uma vez já se tinha, agora não se tem mais aqui em Beltrão. A gente quer aproximar. Leva para uma comunidade, leva para uma igreja, leva para uma universidade, mas faz uma sessão itinerante, para que as pessoas que estão nesses espaços possam dialogar e falar, ó, as minhas demandas são essas, o que a gente precisa melhorar nesse bairro. E é isso que a gente vai fazer nesse pilar que é a participação social. Outra proposta é sim fazer um trabalho de fiscalização efetiva, né, um mandato que seja combativo, mas que seja próximo das pessoas. A gente precisa fiscalizar. Acho que o legislativo tem essa função prioritariamente, que é fiscalizar se estão sendo executados os serviços de forma correta, fiscalizar os atendimentos, fiscalizar aquilo que falta, aquilo que precisa ser melhorado e aí depois propor ao executivo que execute, né? Então também tem essa relação. Mais de pautas e bandeiras que a gente vem defendendo, eu como professor, né, a gente tem principalmente educação, que é um gargalo hoje em Francisco Beltrão. Nós temos mais de 800 crianças na fila por um CMEI, né, por uma vaga de CMEI. Então, assim, é um projeto que a gente vai ter que discutir, principalmente com o executivo e com parcerias com o governo federal, principalmente através do PAC, né, que é
uma ferramenta que vem ajudando a chegar a esses recursos nos municípios, que é produzir espaços para as crianças. A gente precisa de novos CMEs, né? Então a gente tem essa demanda. Então, não só isso, mas a relação com o próprio servidor público. A gente teve uma difícil condução nos últimos anos desse conflito entre servidores e executivo. E a gente quer se aproximar para poder defender também a classe trabalhadora, que é isso que a gente vai representar. Mas além da educação, a gente tem a saúde, tem o esporte, tem a cultura e o lazer também, tem a relação com a juventude e também representar esse público que hoje é a minoria, no sentido de são aqueles que não têm espaço, são aqueles que não têm vez, não têm voz. Agora a gente quer sim colocar um jovem na Câmara de Vereadores, mas não só um jovem, mas apesar de ser jovem, é porque é um jovem que deve pensar nesse coletivo, na classe trabalhadora. Então, porque ser jovem por ser jovem não garante nada, né? Ou a mesma coisa que a gente fala assim, votar em mulheres, ou votar em pessoas com deficiência, ou votar, né, numa pessoa negra. Não basta ser mulher ou ser jovem, a gente precisa que essas pessoas estejam atuantes com a comunidade e para a comunidade, né? A gente tem outros modelos Brasil afora, né, de pessoas que são jovens, mas que não defendem política pública para a juventude. Então a gente sabe do lado da mesa que a gente está e sabe quem a gente quer representar, que é aqueles que precisam de políticas públicas, que é aqueles que vivem na ponta, nos bairros, nas comunidades, que sabem onde que falta, onde tem os gargalos, onde precisa de atenção, precisa melhorar. E aí eu trago comigo também, dentro das propostas, essa relação de ter um grupo de pessoas. Eu acho e digo isso para todo mundo que eu estou visitando. A gente não quer se eleger simplesmente por estar lá. E o meu compromisso é que o mandato vai servir de porta-voz para essas pessoas que hoje estão com a gente, né? Seja na universidade, seja na educação básica, seja no bairro, seja na agricultura familiar, que estão com a gente. Eu quero que essas pessoas estejam caminhando com o mandato, para que as demandas vão ser a população que vai trabalhando, né? A partir disso. Então, a gente quer conjuntamente construir esse mandato para que a gente consiga se aproximar das demandas das pessoas, né? E aí eu também sou atleta amador, jogo vôlei, corro, né? Sou também atleta nesse sentido. Então o esporte também eu vejo como um espaço hoje em Francisco Beltrão muito deficitário no sentido de não ter auxílio, construções, não tem um incentivo ao esporte amador aqui em Francisco Beltrão. E eu digo de todos os esportes, seja vôlei, seja karatê, seja futebol, a gente precisa ampliar isso e construir perspectivas para se implementar uma, uma cultura da prática esportiva não só aliada né, às competições, mas à saúde pública. E aí uma das perspectivas que a gente traz com a gente é a intersetorialidade. A gente precisa produzir política pública intersetorial. Então, a gente vê as demandas, por exemplo, da juventude, mas é uma demanda que passa pela educação, passa pela saúde, passa pelo esporte, passa pela administração. Então, assim, vamos intersetorialmente construir políticas públicas que funcionem e que dialoguem entre si, para a gente conseguir efetivar, de fato, a transformação de algumas realidades. E aí, nesse sentido, a gente vem se colocando nessas pautas, né? Eu acho que é um pouco disso que eu falei, e aí vão aparecendo outros gargalos, né? A gente vai visitando as pessoas, porque a campanha é uma faculdade, a gente fala, né? O quanto a gente aprende conversando com as pessoas, né? A gente já fazia isso, eu já fazia isso muito antes de ser candidato, dentro do espaço que a gente participava, de projetos de extensão da universidade, né? De entidades que a gente participava. Então a gente vem com essa perspectiva de que precisamos nos aproximar e ouvir as pessoas para construir as políticas públicas necessárias, né? E não só estar por estar. Eu acho que se desenha um pouco disso, né? Além da infraestrutura, que a gente também tem deficitária, como ciclofaixas. Desculpa. Também muito presente hoje a questão da sustentabilidade, né? Da crise climática que a gente vem abordando também, e aí traz essa abordagem muito de ser professor de geografia, né? Acho que se caminha nesse sentido para essas pautas, que a gente quer fazer um mandato muito aberto, muito transparente com as pessoas, para que as pessoas ajudem a construir com a gente, coletivamente, né? Então, você falou aí bem no finalzinho da crise climática e antes você falou bastante de educação nas escolas, né, as crianças e as juventudes. Essa questão ambiental,
Como é que tu vê do ponto de vista? É claro que isso não, na Câmara de Vereadores, no município, não se resolve um problema que é nacional e é global, é óbvio, mas também precisa ali a ação local. Eu acho que a educação ambiental tem um papel fundamental na construção, pelo menos, de soluções de médio e longo prazo. Se quiseres abordar um pouquinho isso, como é que tu enxerga isso, também como professor de geografia, que eu acho que a geografia ela é Aham. muito ligada nisso, né? Eu acho que a gente até estava falando hoje sobre isso, né? Porque aqui em Beltrão a gente tá vendo, a gente olha para fora, parece que tem uma névoa. Porque sim, chegou a fumaça que, principalmente das queimadas que estão ocorrendo no Brasil inteiro, região norte, região centro-oeste, né, Amazônia, o Cerrado. Mas eu acho que o que falta a gente entender enquanto município é que nada tá solto nesse espaço que a gente vive, né, na natureza, na nossa vida. Sempre vai ter a relação local e global e local. Então, isso está interligado. O que a gente vive em Beltrão não é desconecto do que a gente vive no Brasil ou no mundo. Então, essa relação se aproxima da nossa vida. Isso na geografia é latente, né? A gente trabalha com aquela relação de conhecer o lugar para depois conhecer, né, do micro para o macro. E aí a gente entende isso que o papel do vereador também ele vem se deturpando, né? Tipo, o vereador faz o quê? O vereador não vai construir ponte, o vereador não vai asfaltar rua, o vereador pode indicar, mas também é fiscalizar, então promover política pública, né? E aí é promover as políticas públicas certas para que a gente se pense numa educação também ambiental que seja, né, combatendo a crise climática no local, que vai interferir no global, né? Inclusive, desculpa, porque esses últimos dias a umidade aqui baixou de menos de 35%, inclusive, a umidade do ar, né? A gente estava falando sobre isso. Então, essa relação, eu acho que vai ser também um horizonte no nossa construção de propostas, né? A gente precisa construir políticas públicas para que as pessoas entendam essa relação, que a gente não está desconexo. O que a gente fazer aqui vai ter relação com o global, né? Então, localmente, as comunidades, os municípios, se a gente for pegar, for pegar um mapa hoje do número de incêndios que tem no Brasil, é gritante. E essa relação é que a gente precisa lembrar que a política, ela né, ela vai relacionar com isso na esfera local, estadual e federal. Mas como a política também serve de política pública para construção futura, né? A gente fala que a crise climática não é um problema para amanhã, é um problema para hoje. A gente precisa pensar no hoje, senão amanhã não vai existir. E aí parece que é tão distante esse discurso, né? Não, mas isso é distante da gente. Não, olha o Rio Grande do Sul, né? As enchentes. Aqui em Beltrão a gente passa também por um problema de enchentes, né? Ou a seca, né? A estiagem que a gente também está vendo aqui no Paraná. É pensar que a gente tem que começar a criar espaços para municípios resilientes. Uma abordagem, uma secretaria do meio ambiente, ela precisa ser forte, uma defesa civil forte, fortalecida, com uma parceria com as universidades. Hoje a gente tinha na última gestão, na outra, uma parceria muito grande com a defesa civil e com as universidades, com o curso de geografia, por exemplo. Hoje não se tem. A gente precisa buscar essa construção coletiva e utilizar as universidades, seja federais, estaduais, para construir coletivamente esses espaços. A educação ambiental, que já existe lei, mas qual é a execução dela? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Quais são essas execuções? E aí a gente também tem que parar de ser demagogo para falar assim, eu tenho que fechar a torneira agora, porque senão vai acabar a água do planeta. Temos que cuidar da nossa local, mas também pensar nas grandes estruturas, né? Quem é que consome mais água também? É essa relação. Quanto o agronegócio, as grandes indústrias consomem de água? Então, é o nosso papel, enquanto cidadão, fazer esse enfrentamento na nossa casa, sim, mas também fazer um enfrentamento coletivo e cobrar dos governantes que cobrem as grandes indústrias ou grandes latifúndios que utilizam principalmente desse recurso natural. Então, a gente passa por isso, a gente passa por construir uma educação ambiental que seja próxima da vida das pessoas, né? E aí passa pela política pública, que é um aspecto que a gente vem buscando fortalecer, né? Vai trazer essa parceria muito grande com as universidades, com a geografia, porque para mim a geografia a gente brilha os olhos, né? Tudo é geografia. Então quando falaram assim, Marcos, qual é a tua bandeira?
vai ser a geografia, porque a geografia é tudo isso que a gente está falando, né? É a relação social, ambiental, relação da geografia física, econômica, territorial, agrária, climatologia. A geografia consegue conservar tudo isso, né? Dentro de uma ciência tão bonita, eu falo, né? Então a gente tem essa pegada de que a gente vai lutar para que as pessoas tenham direito à cidade, mas também direito ao município, né? Quando a gente fala cidade, parece que é só o espaço urbano. Não, direito ao município, que é o direito a ter uma educação de qualidade, ter CMEs, ter uma saúde, não precisar acordar às 5 horas da manhã para buscar ficha no posto, porque não tem ficha, se você não for às 5 às 7 e meia, já não tem mais vaga para você consultar. É você ter farmácia popular que tenha próximo às unidades básicas de saúde, é você ter acesso à água, acesso à moradia. Então é isso, é poder viver, mas não só viver, não sobreviver. A gente quer viver da melhor forma possível, com espaço de lazer, cultura, esporte também. Então é um pouco disso que a gente quer construir, do direito ao município, né? Com esse geral, assim. Essa relação que a gente traz. Muito bem, Marcos. Te agradeço por enquanto. Para a gente concluir, né? Já estamos a mais de 35 minutos nesse papo, um papo bacana, legal. Para concluir, eu gostaria que tu dissesse, assim, primeiro uma mensagem para as juventudes em geral, né, os que são militantes, né, das causas sociais, mas também militantes partidários, políticos, enfim, né, que têm uma militância forte na defesa das causas populares, e para os teus eleitores aí de Beltrão, deixar uma mensagem final, teu pedido Uhum. enfim, de voto, que seja, enfim, para a gente concluir o nosso papo aqui. Sim, eu acho que primeiro agradecer o espaço mais uma vez e dizer que é um espaço de fortalecimento das gerações, né? Eu acho que precisa, a gente tem muitos desafios, eu vejo como jovem, né? Esse conflito geracional, ele existe ainda no sentido de que as pessoas querem renovação na política, mas as pessoas não dão oportunidade para novas lideranças. E aí isso a gente enfrenta não só fora da parte política, mas, por exemplo, uma vaga de emprego. Ah, eu tenho uma vaga de emprego, mas eu quero que a pessoa tenha experiência. Mas o jovem está construindo as perspectivas. O jovem está construindo sua vida agora. Então, como que você vai querer que ele tenha experiência? Então, a gente precisa de oportunidade para mostrar aqui que a gente vem, né? Então, é isso que eu peço. Eu peço a oportunidade para os eleitores de Francisco Beltrão de mostrar o meu trabalho, de mostrar uma perspectiva de trabalho que seja efetiva na Câmara de Vereadores, que pense o direito à cidade, o direito ao município de forma geral. A gente precisa renovar esses espaços de decisão para trazer outras abordagens no município. A gente precisa dar uma renovada para que a gente traga outros ares de discussão, de diálogo, de política pública que vai mudar a vida das pessoas. E é só a partir do voto, né? A gente fala que de 4 em 4 anos a gente tem a decisão que muda nossas vidas. Então, a partir das eleições, a gente pode decidir o futuro. Porque a política não está longe do nosso dia a dia. A política está no dia a dia, está perto da gente. E falta a gente ter essa consciência, essa nitidez, que tudo é político. A falta de remédio é política, a falta o aumento do gás é político, a falta de médico é política, a falta de CME é política. Então, isso envolve a nossa vida. E é isso que eu quero deixar registrado para que a gente comece a perceber esse espaço, de que é necessário a gente ocupar esses espaços de decisão, por mais difícil que seja, por mais conturbado que seja, a gente vai resistindo conforme a gente pode. E ocupar os espaços de decisão passa por isso, né? Então, quem está acompanhando que também é jovem candidato ou que é a primeira vez candidato, não desista, né? É um dia por vez, agora faltam poucos dias ali pro dia 6, né, de outubro, mas não desista porque é a gente que vai fazer a diferença. E se não tiverem pessoas como a gente que se coloquem à disposição, terão outras. Então alguém precisa se colocar. Então, por mais difícil que seja, estejam à disposição para a gente construir outros horizontes nos nossos municípios. E para quem é de Francisco Beltrão que nos acompanha, eu peço, né, esse voto de confiança, essa, é, essa relação de confiança que é eleger um jovem vereador, mas um jovem que não começou agora, que tem uma história dessa luta, dessa vivência aqui no município, né? Nasci e me criei aqui, sempre estudei em escola pública, fiz a universidade pública, hoje estou fazendo doutorado através das políticas públicas, né? E é isso, eu acho que se colocar à disposição para construir novas perspectivas, mas não sendo demagogo, mas dizer que a gente quer
novas perspectivas com a população. Acho que a gente precisa desse coletivo trabalhando em conjunto para que a gente faça, assim, a diferença. E aí eu peço que no dia 6 de outubro, para vereador de Francisco Beltrão, vote Marcos Solador, 131. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela tua conclusão. Eu quero agradecer muito a tua disposição de tirar esse tempinho no calor da campanha política local para conversar com a gente, né? Também dizer que o nosso canal do Reunir continua sempre aberto para depois das eleições, no ano que vem, para a gente bater papo, dialogar sobre geografia, sobre essas áreas que você estuda também, e sucesso, que seja eleito, né? Também gostaria de pedir a quem assistiu a nossa entrevista até o final, né, que depois compartilhe com os amigos, marque os amigos aí, em especial os eleitores de Francisco Beltrão, se tem um amigo, um familiar, um conhecido, e que acha, e se tenha visto no Marcos um bom candidato, com boas ideias, também compartilhe, né? Ajude esse nosso convidado aí na cidade dele. Né? Muito obrigado a todos e muito obrigado especialmente a ti, Marcos. Até mais. Até mais, eu que agradeço. Um abraço.